Bom estar aqui, né? A paz do Senhor, né? Bom dia para todos. Eu queria compartilhar de algo que já temos todos, né? Carregado. Sei que alguns de nós temos consciência do papel. Hoje, quem estava aqui no encontro de casados, né? De manhã, Maurício já falou quase tudo. Eu quase deixava ele falar de novo aqui, que foi muito bom, né? Sobre esse papel sacerdotal do homem, né? E vamos lá. Eu queria orar novamente com todos. Preciso da ajuda de fato, né? Dos irmãos neste dia. E logo hoje eu estava orando para que a casa estivesse mais vazia do que os outros dias e quanto mais pessoas entravam ali, mais nervoso eu ficava. E vou até beber água nesse copo centenário. Acho que Cristo tomou ceia nesse copo aqui. Vamos escovar nossas cabeças. Senhor, nós te louvamos esta manhã. Tudo que cantamos aqui hoje foi falando da mesma coisa, Senhor. Tudo que foi falado desde o início, desde a escola bíblica até agora, foi tudo apontando este lugar do nosso sacerdócio. Nos ajuda a voltar ao caminho, nos ajuda porque o Senhor abriu o caminho de acesso de volta a este lugar. Nós amamos o Senhor. Toma-nos nesta manhã, nos ensina nessa manhã. Me ajuda a ministrar, a falar aquilo que está no seu coração nessa manhã, Pai. Abre o nosso coração, quebra todas as barreiras do nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Durante muito tempo mesmo, desde quando eu conheço a Casa Farol, a igreja tem falado de sacerdócio, né, e de estar nesse lugar, e de se desenvolver neste lugar, de sermos homens, né, mulheres, crianças, jovens, todo neste lugar. E eu tenho sempre a sensação que a gente vive uma vida contraditória àquilo que cremos, àquilo que acreditamos. A gente crê em um sacerdócio, mas no nosso caminho, no nosso dia a dia, não nos comportamos como homens que estão dentro dessa filiação, né? Desse sacerdócio. É interessante que o sacerdócio tem a ver com família, tem a ver com a filiação. Quando olhamos o contexto da família de Arão, né, da tribo, né, de Levi, todos eram família. E esse sempre foi o propósito de Deus, né? Que todos nós sejamos sacerdotes, sacerdotes do Deus Altíssimo, ministrando diante dele. Eu quero, né, ler um texto que está em Êxodo 19. Eu tive um grande problema durante a semana também com as versões, né? Cada versão falava de uma forma, outra falava de outra. Eu disse, puxa, Senhor, me ajuda, né? A entender. E durante esse processo de caminhada, nós questionamos, né, tantas coisas. E uma delas que questionamos no caminho questionamos o mundo, como o mundo está, questionamos a violência, nós questionamos, né, a política, nós questionamos a educação, nós questionamos tudo. Mas acho que o grande desafio nosso, o grande problema é nos posicionarmos de forma correta. A gente está agora também, mais uma vez, em um cenário político, né? Já vemos um cenário religioso e temos uma escolha a fazer, né? Ou nos comportamos como igreja, ou nos comportamos como sacerdotes diante do Senhor. Paulo, escrevendo a Timóteo ali, ele pede que
que nos comportemos como aqueles que intercedem pelas autoridades, né? E isso com súplicas, com ações de graça diante do Senhor. Então, talvez o nosso papel hoje não seja brigar, questionar, mas seja de se posicionar diante do Senhor. Nós queremos fazer tantas coisas, nós queremos nos movimentarmos de tantas formas, mas sem estar diante da presença de Deus. Queremos levantar tantos ministérios, queremos evangelizar, falar para as prostitutas, né? Queremos levantar tantos departamentos, mas todos eles precisam estar apenas em um lugar, diante do Senhor. Não podemos nos movimentar de outra forma, não há como movimentar de outra forma. Se a gente se movimentar de outra forma, sem estar diante de Deus, tudo que construímos são coisas a partir de nós mesmos, do nosso próprio entendimento, da nossa própria forma de fazer. Nós somos assim. O texto que está em Êxodo, capítulo 19, dos 5 e 6, diz assim: agora, pois, diligentemente ouvires a minha voz, e guardares a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me serei reino de sacerdotes, a nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Então aqui a gente nota que há um desejo de Deus para todos nós. Há uma vontade de Deus para todos nós. Hoje pela manhã, pastor Maurício falou como tudo começou ali no Éden, né? Do primeiro sacerdote sendo estabelecido com sua missão. Adão estava ali como sacerdote e Deus deu a ele uma missão para isso. E essa missão era de zelar e guardar pelo jardim. Sabe, nós somos filhos de Deus. Nós temos consciência disso. E ao mesmo tempo ele diz que ele nos constituiu, né? Ele nos chamou para esse lugar de sacerdócio. Mas ao mesmo tempo entramos em crises e mais crises porque não conseguimos andar no caminho ao qual nós fomos chamados para andar, a desenvolver aquilo na qual nós fomos chamados para desenvolver. Então vivemos uma vida de crise, né? E todas essas crises têm a ver com as nossas decisões, as nossas vontades, a nossa forma de governar, a nossa forma de lidar com tantas coisas. Mas o desejo de Deus desde o princípio era que todos nós, ou todo o povo de Israel, fosse uma nação sacerdotal. Aqui ele faz um chamado a este povo. Ele chega no pé do Monte Sinai, ele pede a Moisés para preparar o povo para jejuar durante dias, 3 dias ali, se santificar, que ao terceiro dia ele iria falar com o povo. Ele ia se manifestar no povo, e chegando ao terceiro dia, ele se reúne no pé do Monte Sinai. A nuvem toma todo o monte. Moisés entra na nuvem, Moisés começa a falar com o povo, ou falar com Deus, e Deus começa a responder. Mas à medida que Deus responde, diz que havia trovões, relâmpagos e tremores de terra. E Moisés falava e Deus respondia com relâmpagos e trovões e tremores de terra. O coração daquele povo teve medo de estar diante do Senhor. O coração deles ficaram aterrorizados de estar diante do Senhor. Havia um preço a se pagar, havia uma condição para estar diante do Senhor. E eles disseram: Moisés, fala tu com Deus e tu fala conosco, porque certamente se ouvirmos Deus, morreremos. E essa é a nossa condição hoje. Deus está nos chamando para ouvir a sua voz, se relacionar intimamente com Ele. Mas nós temos medo dessa relação. Porque viver essa relação com Deus, de entrar no quarto, de estar com Ele, vai exigir de mim um preço a ser pago. E qual é o preço a se pagar? Uma vida de morte, um caminho de morte. Nós queremos estar vivo
né? Uma vez eu li, acho que foi em um livro chamado Caçadores de Deus, ou A Casa Favorita, não sei qual, mas que enquanto o homem procura vida, Deus procura a morte desse homem. A questão é que estamos tão vivo, que nós resistimos a morrer. Eu lembro de quando se matava animais, né? Eu trabalhava no matadouro, então a gente levava boi, levava porco. E quando ia matar um porco era a maior dificuldade, porque o bicho gritava e gritava, e se batia e se batia. Ele não queria ir, e ele não queria ser sacrificado, ele não queria morrer. Mas o maior exemplo disso foi Jesus. Ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. A questão é que tipo de homem, o servo, nós somos. Deus está nos chamando para um lugar de relação, para um lugar de intimidade, para um lugar de ouvir sua voz. Mas nós resistimos todos os dias de alguma maneira. Sabe, passamos por tantas dificuldades no nosso caminho. Temos dificuldade no trabalho, temos dificuldade com filhos, temos dificuldade no casamento, temos dificuldade nas relações uns com os outros, temos dificuldade dentro da igreja. Mas tudo isso porque nós estamos vivos, ainda se batemos muito. A ovelha ainda geme, ela não vai para o matadouro muda. Deus estava propondo ao povo ali, Deus estava propondo ao povo não um reino com sacerdotes, mas Ele estava propondo ao povo um reino de sacerdotes. A gente vê no capítulo mais adiante, em Êxodo 20, 19, que o povo, ele rejeitou de fato a voz de Deus ali. Eles resistiram a entrar nesse lugar, esse lugar de ouvir Deus, né? De correr para perto de Deus, de ir para a sua presença e de responder aos seus propósitos. Nós temos essa dificuldade de ir para perto de Deus para ouvir a sua voz. Na verdade, não temos nem paciência para ouvir Deus falar. Eu lembro que em tantos momentos nós paramos para orar, estamos tão ansiosos para que a resposta chegue e nós não conseguimos passar dias ali. Até como igreja, Mauro, nós já fizemos tantas campanhas e campanhas de oração e os dias vão passando e 15 dias e 20 dias e nós não suportamos ficar no lugar de ouvir a voz de Deus. Em algum momento, todo o nosso interior precisa se calar. Todas as vozes que estão em nossa mente, ela precisa se calar. Tudo que está em nossa volta precisa se calar para que possamos ouvir Deus falar conosco. Para tudo que está dentro, se movimentando. Para as vozes que estão falando à nossa mente. Permita que as águas agitadas sejam domadas pela voz daquele que ordenou a tempestade e mandou com que tudo se acalmasse. Deus precisa falar e nós precisamos ouvir. Tomamos decisões de nós mesmos tantas as vezes. Decidimos por nós mesmos tantas as vezes. Porque não ouvimos a voz de Deus. É interessante que, às vezes, eu conversando com alguns irmãos, ou na minha igreja caseira, ou em outras igrejas caseiras, e eles falando ou narrando que alguma coisa deu errada, né? Que deu errado isso, aquilo, outro. E a primeira coisa que eu pergunto várias vezes, disse, mas Deus não falou para você que era isso? Deus falou. Disse, mas Deus mesmo falou para você? Você teve toda a paciência, parou tudo e ouviu Deus falando para você? Deus falou. Não sei se é o Deus que nós pensamos, se é o Deus que a Bíblia fala que falou. Ou se é um dos deuses que você criou e que sacrifica a Ele todos os dias. Se é o Deus idolatrado que está dentro de nós, criado pelos nossos corações,
e pelas nossas mentalidades que falou dentro de nós. Sabe, existe uma coisa chamada sofisma, e minha esposa sabe o quanto eu fico atento, o quanto eu sou escaldado com isso. O prato pode ser bonito, da melhor comida que você gosta. Mas no cantinho desse prato tem uma colherzinha de cocô ou qualquer algo ruim. Isso contaminou todo o prato, lindo e gostoso que você gosta. Isso é sofisma. O sofisma vai fazer com que o engano opere no seu interior durante uma vida toda, se você não tomar cuidado. E aí, a partir deste momento, nós vamos nos movimentarmos a partir de uma voz, e essa voz é engano do próprio coração. E somos tentados e levados pelas nossas aspirações e desejos. Que o Senhor nos livre, né, de tudo isso. Mas o plano de Deus original é nos levar para o lugar de relação, para que não sejamos tentados pelas nossas aspirações, né, pelo engano do nosso coração. Ele enviou o seu Filho Jesus, como foi cantado nesta manhã, para nos levar de volta ao plano original, para nos trazer de volta ao lugar de ouvir a sua voz. Em Marcos 1,15, ele traz o primeiro ponto disso, que é: arrependei-vos e credes no Evangelho. Este Evangelho é a porta para entrar no reino de Deus. Mas é um reino de sacerdotes. Quem são estes sacerdotes? Todos nós somos chamados para esse lugar. Sabe, não há como desenvolver nada, não há como lidar com nenhuma das coisas que falamos aqui, se eu não tomar consciência nessa manhã que Ele me chamou para ser sacerdote. Jesus Cristo aparece introduzindo mais uma vez o plano de Deus para nós. Ele tem nos chamado para viver como sacerdote, mas existe um caminho para viver essa vida. Ele nos deu acesso direto a Ele. Quando o véu se rompe, naquele dia, no dia da sua morte. Cantamos hoje pela manhã, né? E o véu se rasgou para que pudéssemos entrar e tivéssemos livre acesso, porque Ele é o mediador, Ele que abriu o caminho de volta para nos relacionarmos com o Pai. E essa verdade transcende, amigos, aquilo que é comum, aquilo que é natural. E andar nisso vai exigir de nós uma postura, um comportamento que está acima do que é normal. Esse tempo é o tempo que tem exigido de nós uma perca total de vida, uma postura, um posicionamento. E isso é um posicionamento de fato radical em nossa vida. Nós precisamos ser radicais em decidir viver uma vida diante de Deus. Não há parceria com o pecado, não há parceria com os maus pensamentos, não há parceria com as más conversações, não há parceria com nada. É um posicionamento radical diante do Pai. E isso é de buscar a sua presença, isso é de estar com Ele, isso é me guardar. Não tem como, queridos, vencermos, sabe, a pornografia, vencermos as más conversações, os más pensamentos, os desejos de pecar. Não há como, se não assumirmos um lugar de sacerdote, se não sermos radicais para estar diante do Senhor. Davi, ele vai declarando assim: Senhor, eu escondi a Tua palavra aonde? No meu coração. Para quê? Para não pecar contra Ti. Em Hebreus, no capítulo 10, ele diz que ele pegou as suas leis, ele diz que ia imprimir em nossa mente e escrever nas tábuas do nosso coração. Para que ele fez isso? Para que não errássemos o caminho, para que não viéssemos a pecar, para que não se perdêssemos de alguma maneira. Não tem como vencer as crises que estamos vivendo. É tão estranho, né? O mundo tem um curso e a gente caminha no curso que o mundo está em todos os sentidos.
em pensamentos, em comportamentos, em falas, em pecado. E podemos até dizer, Senhor, olha, amigo, a carne é fraca, essa é minha fraqueza. Até quando vamos lidar com essa fala de essa ser a minha fraqueza? No Senhor, mas só no Senhor, encontraremos a nossa força. Só no Senhor encontraremos a nossa força. Eu não estou dizendo que no caminho você não pode se perder, mas só nos perdemos se os nossos olhos se desviarem para qualquer outro lugar. Porque olhando para Ele, seremos iluminados e os nossos olhos não serão confundidos. E à medida que passa, o nível de exigência vai aumentar. Cada ato nosso, cada palavra, cada decisão que tomamos, o que iremos tomar, é uma oportunidade de pavimentar este caminho. Cada ação nossa é uma oportunidade de pavimentar o caminho para o reino de Deus. Sabe o que é que falta muitas vezes em nós? Por incrível que pareça, se há o Espírito dentro da gente, falta nos arrependermos do pecado, da justiça e do juízo, porque só o Espírito pode nos convencer disso. Só o Espírito pode nos convencer disso. Este é o caminho, e é um caminho de morte. Não tem como você entrar ou transitar por ele se você estiver vivo. Eu sei que você tem sua teologia, você tem seus conceitos, mas o caminho que ele nos chama é para, de fato, morrermos para nós mesmos e viver para ele. Quer a sua vida? Qual vida você deseja? A que você vive ou a vida que está a partir dele? Sermos sacerdotes de Deus é viver a vida a partir dele, do que ele aponta. João 14, há uma conversa ali, então Tomé chega para ele e fala, Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos conhecer ou saber o caminho? Então ele responde para Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nós queremos andar por tantos caminhos, mas ele está nos propondo o caminho que ele é. Ele é o caminho. Ele é a verdade na qual precisamos. Não há nenhuma outra verdade. Ele é a vida, porque nele está a vida que nós precisamos. Se nele está a vida, então essa vida que eu vivo, temos que dizer como Paulo fala, essa vida que eu vivo não é mais, eu vivo nele, vivo para ele. E não mais vivo eu, mas Cristo que vive em mim. Essas são declarações que precisa tomar a nossa consciência, a nossa vida. Porque a nossa vida precisa se tornar um testemunho vivo de quem Cristo é. Sabe onde você está, onde você trabalha, as pessoas com que você se relaciona, sua família, pode olhar isso e ver em você um testemunho vivo de quem você é, de Cristo habitando em você. A carta viva na qual Paulo tem falado, o testemunho vivo da vida de Cristo, porque as pessoas precisam olhar e ver ali, olha, Cristo passou por aqui, porque aquele homem que está ali, aquela mulher que está ali, fala como ele, vive como ele. Eu não estou dizendo que isso é um caminho fácil, só estamos dizendo que precisamos morrer todos os dias, todas as vezes que entramos diante da sua presença, como sacerdotes, uma parte de nós precisa morrer. O morrer com Cristo para viver a vida dele.
Outro dia estava compartilhando lá na igreja caseira. Falamos da vida, do sofrimento de Cristo, mas precisamos experimentar também o caminho do Gólgota. Precisamos experimentar esse caminho. Nós morreremos com Ele, mas também ressuscitaremos com Ele. Nós sentiremos o seu sofrimento, mas nós precisamos entender que até chegar à montanha da caveira, o lugar de morte, o caminho do Gólgota, nós vamos sofrer as consequências. E isso para quê? Porque estamos caminhando no caminho de morte. Muitas coisas serão arrancadas, tiradas, seremos humilhados, para que Ele seja exaltado por meio da nossa vida. E de que maneira? Morrendo com Ele e ressuscitando juntamente com Ele. É para viver a vida de Cristo que Ele tem nos chamado. E Ele diz como Ele vai fazer isso. Em Jeremias 31, 33 e 34, Ele decide fazer uma nova aliança conosco. E Ele diz assim: e aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Na mente lhe imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais lembrarei. Ele fez uma nova aliança conosco. Quem crê nisso aqui? Ele fez uma nova aliança com você. Mas Ele garantiu aqui que Ele ia imprimir na sua mente as suas leis. Ele ia escrever, não em tábuas, mas no seu coração, as suas leis, para que você não se perdesse. E o que é que tem de errado com isso? Mas parece que quando eu olho para o meu caminho, o quanto eu me perdi no caminho. O quanto eu não andei naquilo que Ele designou, que Ele colocou para que eu andasse. Outro dia eu estava estudando o Salmo 119 com Asaf. A gente levou semanas nesse salmo, né? Porque ele é pequenininho. E ali, de repente, uma coisa começou a me inculcar. Ele falava de mandamento, ele falava de leis, ele falava de estatutos. Ele vai falando leis, mandamentos, estatuto, o que é tudo isso? Ele estava nos chamando para o lugar da sua palavra, para obedecer às suas leis, para caminhar nela, para viver uma vida de acordo com os padrões que ela mesma estabelece para que eu viva. Talvez você já ouviu tantas palavras poderosas sobre sacerdócio, sobre essa vida, e não tomou nenhuma decisão no seu caminho. É tempo de nos confrontarmos a nós mesmos. Quando não olhamos para a sua palavra, quando não obedecemos a sua lei, já falamos isso aqui nós corremos o risco e talvez já apostatamos, já rejeitamos a graça, porque a graça tem suas implicações, ela não é tão de graça. Você precisa andar nela. O sacerdócio de Cristo é o padrão para isso. Ele foi o sacrifício. E Ele não te chama para um lugar tão diferente. Ele não te chamou para vir toda semana aqui no culto, assistir os músicos, né? Os pastores matar um boi, matar uma ovelha aqui,
e sair daqui comentando, velho, você viu como Maurício hoje matou um boi? Como aquele bicho se bateu? Não, ele não chamou para isso. Isso era a velha aliança. Ele nos chamou para vir todos os dias na sua casa, oferecer-se como um sacrifício vivo diante dele. Você é o sacrifício. Quando estamos diante de qualquer situação ou condição, você consegue pensar nisso? Eu sou o sacrifício. Eu sou uma ovelha, eu preciso ir muda para o matador. E parece que todos os dias, alguma coisa nos chama, né? Alguma coisa vem ali nos atormentar, né? Apertar nossa mente. Alguma coisa nos empurra para o lugar de morte. Tem dia que conseguimos, tem dia que hoje não deu. Tem dia que não conseguimos. Mas essa é a verdade, é que Ele nos chama para morrer todos os dias um pouco mais. Será que nós sabemos para que o Senhor nos tem chamado? Será que as palavras de Deus estão se cumprindo de verdade em nossas vidas? Não sei se vocês questionam isso, mas eu me questiono. Será que as palavras de Deus estão se cumprindo na minha vida? Ele escreveu a meu respeito, diz que antes da fundação do mundo Ele tinha escrito todos os meus dias. Então será que eu consigo perceber isso? Será que isso de fato tem acontecido na minha vida ou não? Como ser parte disso? Como fazer com que essas coisas se cumpram? E quando olhamos hoje para tudo isso, e essa ansiedade de saber e de ver para que as coisas se cumpram, então começamos a ver pessoas, homens, todos nós querendo cumprir de alguma forma, né, o nosso chamado, da nossa maneira, do nosso jeito. E quando saímos deste lugar de oração, deste lugar de estar diante dEle, nós entramos em um lugar totalmente de rebeldia. Nos tornamos uma oposição ao reino de Deus que está vindo. Porque é um reino de filhos que se submetem à sua obediência e à sua palavra. Você já pensou na sensação de cada ato de desobediência, de cada ação sua fora de Deus, que você é um opositor ao reino dele, ao reino que está vindo, que você está atrasando o reino de estar vindo? É tempo de rever os nossos caminhos. É fácil, às vezes, a gente colocar no outro a responsabilidade que precisa ser minha. É fácil a gente colocar nos pastores, na liderança, no líder de igreja caseira, sabe, a responsabilidade que precisa ser minha, de orar por mim, de interceder por mim, de ouvir a Deus por mim. Isso já aconteceu lá atrás, no Monte Sinai. O povo ele não quis ouvir Deus, então eles terceirizaram. Olha, Moisés, fala tu, e aí você fala conosco. Ele nos chamou para se relacionar com Ele, para ouvir a Ele. Ele disse que do menor deles ao maior, ou do maior ao menor, todos iriam lhe conhecer. E conhecer aqui vem do mesmo contexto quando Isaac entra na tenda e conhece a Rebeca e se relaciona intimamente com ela. Ele nos chama para conhecer, ou seja, se relacionar intimamente. Para quê? Para que você possa entender e saber o que está na mente e no coração do seu Pai, do seu Senhor e Deus. Só conhece quem se relaciona. Se existe um marido e uma mulher que vive já durante tanto tempo e não se conhece, algo está fora do lugar. Eu sei que é um processo, né? Eu acordo todos os dias, estava acordando todos os dias, tinha uma mulher diferente. Né? E quem é essa mulher que está aí hoje, amor? Mas a gente vive uma vida conhecendo o outro. E Deus nos chama para este lugar, conhecer a Ele intimamente. Conhecer os desígnios do nosso Senhor. Conhecer o que Sua palavra está dizendo. E praticá-la. Ora, Israel, ouve o Senhor.
Obedeça a sua palavra, é isso que ele está dizendo. Obedeça a sua palavra. E quando a gente olha esse contexto, nós olhamos para 1 Samuel, no capítulo 8, 5. E ali, Deus diz à nação que ele era o rei verdadeiro para aquele povo. Eu vi o contexto do povo pedindo um rei, né, ao profeta, que queria um rei, que queria ser igual às nações vizinhas. E Deus ali diz ao profeta: eles me rejeitaram. Seus filhos serão escravos, suas terras serão deles. Isso era muito confortável, cômodo para o povo. Porque eles ali estavam terceirizando uma responsabilidade. Porque na aliança, eles teriam que se relacionar, que conhecer a Deus. Só que isso daria trabalho. Só que agora, quando eu faço com as nações vizinhas, um rei decide por mim. Alguém conhece por mim. Alguém fará por mim. E quando nos comportamos como igreja dessa forma, nós entramos em um lugar tão terrível chamado omissão. Omissão da voz, omissão da presença, omissão de tudo. Deus criou uma nação de sacerdotes para se relacionar profundamente com Ele. Deus queria filhos, né, que estivessem o tempo todo ouvindo a sua vontade. Mas eles queriam um rei. E isso implicava em um reino humano se levantando, como falamos anteriormente. Estava se opondo ao reino de Deus que estava vindo, filhos rebeldes. O rei teria liberdade, independência e poder para dominar aquele povo. Ao invés de sempre consultar a Deus, o rei tomaria ele mesmo as decisões. Qual o cenário que temos aqui neste momento? De certa forma, o povo estava se livrando de suas responsabilidades. Quando terceirizamos isso, nós estamos querendo nos livrar de nossa responsabilidade. O povo poderia descansar em passividade enquanto o rei se deleitaria no seu próprio poder. E aqui temos um comportamento passivo e omisso. A nação inteira tinha perdido a completa compreensão do intento do coração de Deus. Sabe, quando nos comportamos dessa forma, nós perdemos a noção inteira do intento e dos desígnios que está no coração de Deus. Se eu perguntar para você hoje o que é que Deus tem falado a você, o que é que você me diria? A todos que estão aqui. O que é que Deus tem comunicado? O que é que Deus tem apontado para você nesses dias? O que é que você me diria? Quais os desígnios de Deus para este momento, para este tempo, no cenário atual do país? O que é que você me diria? Mas qual o cenário? Qual o intento de Deus para a sua vida hoje, neste momento? Para onde o Senhor está apontando? Qual o caminho que você está tomando? Qual a verdade que você está vivendo? Qual a vida que você está desfrutando? Temos nos movimentado muitas vezes as nossas próprias aspirações. Tiago, capítulo 1, 14, diz que o homem ele começa a ter suas próprias aspirações. Tiago 1, 14. Sei que está aqui atrás, né? Eu vi alguém já assoviando aí. Ainda sou crente. Eu gosto de tecnologia. Diz assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo. E quando tem, ele atrai, ele é seduzido para esse lugar de alguma maneira. Né? Falamos isso hoje pela manhã também.
como essas coisas nos seduzem, como isso tem nos levado para este lugar. Como o povo de Deus tem perdido o verdadeiro chamado divino, né, para esse lugar. Precisamos nos arrepender, nos voltarmos para o Senhor. Nós ficamos envolvidos com tantas expectativas e fazendo tantas coisas e esquecemos que é importante conhecer a Deus e sua vontade. Como falamos anterior, Cristo é o modelo perfeito para isso. Paulo expressou o Espírito de Jesus no sacerdócio, quando ele cita ali o Salmo 110, né? Que vai citar novamente em Hebreus 10, que diz assim, pelo que entrando no mundo, diz, sacrifícios e oferta não quiseste. Então eu disse, eis-me aqui, para fazer, ó Deus, a sua vontade. Estamos aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Jesus não era um sacerdote que cumpria obrigações religiosas. Jesus não era um tipo de sacerdote que fazia todos os dias, sacrifícios e sacrifícios. Na verdade, é o contrário. Ele era o sacrifício. Ele tem nos chamado para esse lugar. Ele se ofereceu a Deus, ao próprio Pai, para fazer constantemente a sua vontade. Ele se ofereceu a Deus constantemente para fazer a sua vontade. É isso que temos feito. É isso que você tem feito. Ele vivia com um só propósito. Qual era o propósito de Jesus? De olhar para o Pai e fazer o que ele fazia. E carregar o peso que ele sentia e transmitir a palavra que ele falava. Quando questionaram Jesus a respeito disso, ele disse, eu faço aquilo que o meu Pai está fazendo. Eu faço aquilo que o meu Pai está fazendo. E eu pergunto, o que é que o Pai está fazendo hoje? O que é que Deus está fazendo hoje? Você está fazendo isso? Para onde Deus está te chamando hoje? E ele aprendeu isso de forma muito poderosa, humilhando a si mesmo. Não há nenhuma outra forma de ouvir o que o Pai está falando, a não ser humilhando a si mesmo. Em Filipenses, capítulo 2, 6, diz assim, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que ele deveria aferrar, mas esvaziou-se de si mesmo, tornando a forma de servo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Seja o lugar e a altura que você estiver, desça e se esvazie de si mesmo. Sabe por que nós nos batemos e debatemos muito? Porque ainda estamos cheios de nós mesmos. Nós não aceitamos ser corrigidos, chamado a atenção por qualquer irmão. Nós olhamos para ver até quem é que está nos chamando a atenção. Mas se for o Espírito falando, se sujeite a isso. Reveja seus caminhos, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se você não se sujeitar a esses três aspectos, caminho, verdade e a vida. Não há nenhuma outra forma. É só por meio de Cristo. É só por meio da morte. É só por meio deste caminho. E ainda que você erre este caminho, lá em Isaías 14, ele diz que este é o caminho. Andai nele. Ele não vai te livrar disso. E ele diz que nem um louco, os insanos errarão este caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. O texto aqui está dizendo que ele não veio para se exaltar.
Ele não veio para demonstrar que ele era um grande líder, né? Que ele arrastou multidões. Aqui ele veio para ser servo, para servir aos seus irmãos. Ele veio em submissão à vontade do Pai. A preocupação dele aqui foi, em primeiro lugar, estar constantemente diante da presença de Deus, ministrando a ele. E este foi o espírito que Jesus andava. A coisa mais importante que Jesus fazia era estar sempre diante do Pai. Vocês vão olhar para alguns textos, vão perceber que, estando Jesus orando, levantou-se e foi para algum lugar cumprir a vontade do Pai. Até em tamanha agonia, diz que, estando Jesus orando em agonia, ele orava mais intensamente. Em momentos de aflições, em momentos de agitações, em momentos de confusão mental, conflitos com filhos, casamento, com enfermidade, é o momento de orarmos mais intensamente. Nós vivemos há pouco tempo, né? Questões com o nosso filho. Há pouco tempo, esses dias, vivemos questões com o meu sogro. E uma das primeiras coisas que eu perguntei, né? Nós estamos orando, porque antes de tudo, nós precisamos estar nesse lugar. Se existe um lugar na qual o seu coração precisa se quebrar e se render, é neste lugar da presença dele. Ele nos chama para estar diante dele. Ele busca sacerdotes que adoram. Como o Lécio falou semana passada, né? A mulher questionando o lugar. Não é no templo, não é no monte, mas é em espírito e em verdade. Sacerdotes que adoram em espírito e em verdade significa submissão total da vontade de Deus. Estamos tão doloridos de tantas coisas, e isso é simples de responder. A gente está se batendo. As coisas estão nos amarrando, a gente está se batendo, se batendo, se batendo, se batendo, se batendo. Aquieta a alma. Encontre lugar. Quando a gente parar de se bater, Ele vem nos libertar. Ele vem nos resgatar. Ele vem com sua voz poderosa e tremenda e vai fazer com que essa tempestade se acalme. Onde estão aqueles cuja a ambição maior é entrar no interior do seu santuário para conhecê-lo melhor e para ministrar a Ele? Onde estão aqueles que seus desejos, que sua vontade maior é entrar no seu quarto e buscar a presença dEle? Lembro de momentos na qual a gente vivia tantos conflitos, tantas coisas, a gente corria, já é melhor ir para casa, me acalmar. E de repente pegava o instrumento, ou entrava no quarto, deitava, ficava ali, ficava até que o Senhor vinha e trazia calma às nossas mentes. Quantos de nós já vivemos isso? É tempo de voltarmos para esse lugar, onde Ele trará a solução para nós. Onde estão aqueles cuja vida inteira é uma posição de comunhão com Deus e de compartilhar os seus pensamentos, seus planos, peso e o peso que está no coração dele. O Salmo 27:4, Davi diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Cantamos isso nessa manhã aqui. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor no seu templo. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei.
Nenhum dos ministérios, nenhum departamento de igreja nenhuma irá funcionar se o nosso sacerdócio, sabe, não estiver diante dele, se não gastarmos tempo entrando no Santo dos Santos e ficando lá para ser edificado, para de lá Deus ministrar o que devemos fazer. O ministério de sacerdote não virá depois dos outros ministérios de edificação do corpo. Pelo contrário, o ministério de Efésios 4, que estão lá apóstolos, pastores, profetas, mestres, somente estarão em pleno funcionamento depois que os sacerdotes tomarem suas posições no Santo dos Santos. Tudo só irá funcionar se estiver no lugar, sendo construído, no lugar do Santo dos Santos. Todas as coisas serão acontecer se tudo for construído naquele lugar. E tem um preço a se pagar por isso. A mulher de Apocalipse 12 diz que ela gemia de dores de parto para dar à luz. Mas hoje, como sacerdotes, precisamos entrar no Santo dos Santos para sofrer dores de parto, para gemer. E quando olhamos o contexto de muitos homens, de alguns homens, eu quero citar aqui Moisés, o povo entrou na terra prometida. Mas para isso, Moisés levou 40 anos e Moisés intercedia a favor daquele povo. Olha que era um povo desobediente, olha que era um povo rebelde, olha que era um povo de dura serviço. Mas Moisés, durante 40 anos, intercedia diante do Senhor. Ele gerava, ele sentia dores de parto para que aquele povo, ou seus filhos, pudessem entrar na terra. Jesus passou noites em agonia, orando diante de Deus, e no final ele pôde dizer que guardou aqueles que o próprio Pai tinha te dado. Paulo também carregava dor de intercessão constantemente. Para quê? Por toda a igreja do Senhor. O ministério de sacerdotes no Santo dos Santos será assim também. O propósito de Deus para nós precisa ser assim também. Não somente será responsável pelo levantamento dos verdadeiros apóstolos, profetas do Senhor, como será a fonte constante de vida e unção para a igreja. E eu lembro que eu ouvi tantas coisas ruins sobre isso. Eu lembro que havia irmãos que às vezes pregavam e diziam: esse pessoal que só quer ficar no Santo dos Santos ali, contemplando e tal, estavam totalmente equivocados, não conhecia a Escritura, não conhecia a palavra. Estar ali diante do Senhor é ouvir os desígnios dEle. É ali que estaremos contemplando, adorando ao Senhor. Então nós vamos olhar e olhar para onde Deus está olhando. Nós vamos ouvir e ouvir o que Deus está falando. Em Isaías capítulo 6, diz que ele entra, ele vê as abas das vestes do cordeiro, que enchia toda a casa. De repente vem um anjo lá, purifica, toca com a brasa viva em seus lábios, ele é purificado. Mas logo depois de contemplar tudo aquilo, ele ouviu uma voz que perguntava: a quem enviarei? Se você está no Santo dos Santos esses dias, ministrando ao Senhor, gastando tempo, vai chegar um momento que você vai ouvir: a quem enviarei? Não tenha pressa de sair de lá. Parece que nós fazemos os nossos projetos, levantamos nossos ministérios, depois: Senhor, aprova aí, Senhor, vai. Eu vou fazer para o crescimento do seu reino. Não. Você está fazendo para o crescimento do seu reino, da sua vontade, do seu desejo. Estar diante dele e ouvir sobre os seus planos e projetos que está desde a fundação do mundo. É entrarmos no que Deus está fazendo. Não é o seu projeto de vida,
mas é o plano dele para todo homem. E o desejo dele é que ninguém se perca. Ninguém se perca. E quando você levanta seus projetos, você corre o risco de todos morrerem, de todos não alcançarem. A porta do reino sendo fechada. Entre neste lugar e vive essa vida com Ele. Nunca veremos os ministérios em operação para edificação e amadurecimento do corpo de Cristo, enquanto não houver sacerdote ministrando diante do Senhor, no Santo do Santo. É de lá que encontraremos sua presença e sua palavra, onde seremos humilhados, onde daremos frutos. É lá que teremos consciência do pecado, da justiça e do juízo. É lá que nos ofereceremos a Deus para fazermos constantemente a sua vontade. É diante da sua presença que teremos um só propósito, de olhar para fazer o que Ele está fazendo. Carregar o peso que ele sentia e transmitir as palavras que ele transmite, que ele está falando. Enquanto eu vou concluindo, eu queria chamar os músicos aqui. Eu sei que em muitas culturas questionam essas questões do sacerdócio, de mulheres, homens e tudo. Mas quando nós atravessamos o segundo véu, tudo isso desaparece. Quando entramos diante da presença dele, todas essas coisas desaparecem. No Santo dos Santos, no nível do Espírito, que não existe sexo nem restrições. Todo crente é chamado para ser um sacerdote. Todo crente tem o direito de reinar com ele e assentar nas regiões celestiais. Não há mais tempo. Não é mais tempo de lançar, vez por vez, os mesmos alicerces. Vamos ficar de pé. Não continuamos na nossa vida cristã da mesma maneira que nós vivemos. Por favor, entre diante dele, entre diante da sua presença. Prossigamos para a perfeição e para a maturidade. Para onde vai nos levar o caminho da santidade, da perfeição e da maturidade? Para o Santo dos Santos. Tem muitos irmãos, muitas pessoas querendo amadurecer, querendo ser maduro, dizendo que é maduro, sem estar diante dele. Se quer maturidade? Entre em sua presença. Se todos nós somos filhos, precisamos amadurecer para assumir responsabilidades. E qual é a sua responsabilidade? Ministrar diante do Senhor, interceder por todos os homens. Carregamos uma palavra dizendo que é uma palavra para a cidade. Isso não será possível se não entrarmos no santo lugar, no seu lugar de habitação. Isso não é possível tocar os órfãos dessa cidade, tocar os mendigos dessa cidade, tocar os desabrigados dessa cidade, se você não estiver diante do Senhor. Eu lembro que uma vez alguém me procurou dizendo que tinha um encargo sobre prostitutas. E eu fui bastante claro na resposta. Quanto tempo você gasta orando por elas? Eu tenho um encargo para ser missionário. Quanto tempo você gasta gerando a missão de Deus no seu coração? Nós vamos ser uma voz relevante para essa cidade. Quanto tempo você gasta debruçado em sua palavra, se debruçando em sua palavra e ouvindo seus preceitos? Nós queremos fazer canções para a cidade. Quanto tempo iremos gastar diante da sua presença para cantar
a canção Que Resgata os Perdidos. O Senhor tem nos esticado esses dias a nos movermos por fé. E durante um tempo parece que muitas pessoas têm ficado doentes e alguns o Senhor tem tomado. Mas isso é em todo lugar. Terdes em vós não a fé de Amorim, não a fé de Maurício, não a fé de Juninho, nem de Dailma, mas tem em vós a fé de Deus. Talvez em todo esse ingrediente que está aqui dentro de nós, o que falta é a relação com o Espírito de Deus. Ele diz que Ele nos deu a conhecer. E de que maneira Ele nos deu a conhecer? Por meio do seu Espírito. Ele disse que deveria prosseguirmos em conhecer o Senhor. De que maneira? Por meio do seu Espírito, debruçando em sua palavra, em suas leis. E onde está ela? Ele imprimiu em sua mente e Ele as escreveu em seu coração. Não há como ministrarmos de nós mesmos, não há como orarmos de nós mesmos, não há como ter fé de mim mesmo. Há uma fé que vem dele, enchendo os nossos corações. Há uma fé que precisa que eu dê um passo a mais. E que passo é esse? Para onde? Para diante da sua presença. Temos que ter fé, convicção do que Deus está fazendo e do que Deus está falando. Para quê? Para que eu possa fazer o que Ele está fazendo, não o que eu quero. Para que eu possa falar o que Ele está falando. Para que eu possa ouvir Deus de novo. Entramos de um lugar, querido, onde os nossos ouvidos ficaram tapados. Sabe por quê? Aonde a nossa boca, ela não consegue alcançar. Onde os nossos olhos não conseguem ver. O Salmo 115 diz que os adoradores de ídolos, quanto mais adoram seus ídolos, mais se tornam parecidos com eles. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. O tempo tem passado e temos levantado ídolos e mais ídolos em nosso coração. Ele nos constituiu reinos e sacerdote para o seu Deus e Pai. Ele nos tirou do reino das trevas e nos colocou no reino do seu amor. Clame e grite: Senhor, destrói as fortalezas que me separam de Ti. Abre os meus ouvidos nesta manhã para que eu possa ouvir de novo diante do Senhor. Abre a minha boca para que eu possa clamar de novo em favor de todos os homens diante do Senhor. Aumenta a minha fé para que eu possa tocar os perdidos, colocar a mão sobre os doentes e eles serem curados. Onde estão os sacerdotes? Onde estão aqueles que assistem diante do Pai? Onde estão aqueles que clamam pelo que Deus está clamando, que vê aquilo que Deus está vindo? Você que ora em línguas, você que tem dons, você que percebe que em algum momento da sua caminhada você parou por causa dos ídolos, que nesta manhã os ídolos sejam derrubados do céu interior.